Vinícius Júnior acaba de se pronunciar sobre a situação de intolerância que aconteceu no jogo de hoje entre Benfica e Real Madrid. Para quem não sabe, hoje teve jogo da Champions League, pelos playoffs da Champions League, e o Vini Júnior acabou sofrendo com intolerância racial, só que dessa vez por parte de um jogador do time adversário, né? No caso, o Benfica. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre esse pronunciamento oficial do Vini, o que ele postou no feed falando sobre a situação, o que ele postou nos stories, que foi ali que viu o pronunciamento oficial dele, e também vou comentar a entrevista que o Kylian Mbappé deu de apoio ao Vinícius Júnior. Essa entrevista foi muito interessante porque ele deu finalmente detalhes sobre o que de fato rolou, o que o jogador do Benfica falou pro Vinícius Júnior. Ele não quis nem citar o nome do jogador do Benfica, de tanto ódio ali que ele pegou pela situação, e a gente vai comentar no final, vou dar minha opinião sobre o que eu acho da situação, beleza? Mas antes, vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente tá com a meta aí de chegar em 350 inscritos, acabamos de bater 333, então se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, falar sobre futebol internacional, futebol brasileiro, enfim, diariamente postamos vídeos, e se gosta desse conteúdo, se inscreve, fechou? Sem enrolação, bora pro vídeo. Só passando rapidinho por cima da situação, o Vinícius Júnior, logo após ele ter feito um golaço, né, diga-se de passagem, da vitória do Real Madrid no jogo de hoje, ele fez o gol, foi pra bandeirinha comemorar. Na bandeirinha tava ali a principal torcida organizada do Benfica, e eles começaram a jogar várias coisas nele, copo, celular, carregador, enfim. Só que aí, assim, aí eu já quero abrir um parênteses pra perguntar onde ele queria comemorar se não fosse ali, né? O estádio que é dominado por torcedores do Benfica, não teria onde ele comemorar, e a comemoração dele foi assim, foi uma dancinha, né, na frente da bandeirinha de escanteio do time do Benfica. Ele não chutou, ele não mexeu no símbolo da bandeirinha, enfim, e os torcedores, e o Otamendi foi lá cobrar ele, né? Eles se sentiram ofendidos, e na minha opinião, de forma bem equivocada. Mas enfim, hoje, ele chegando em casa, né, ele já postou no feed dele, eu vou até colocar aqui na tela o que ele postou no feed. Ele fez essa postagem aí com a foto, né, que pegou ele dançando em frente à bandeirinha, e falou que o próximo jogo, né, no Bernabéu, a gente se vê, né, como uma forma de provocação ali pro time do Benfica e pra torcida, né? Só que aí, nos stories, ele deu o pronunciamento oficial dele, né? Vou até ler aqui rapidinho o que ele falou. Ele falou: racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca pra demonstrar como são fracos, né? Só fechando parênteses aqui, o jogador do Benfica, ao fazer esses insultos racistas, ele colocou a blusa na frente da boca e tampou, né? E mais pra frente vocês vão ver o que ele falou, né? O que ele falou quando ele botou essa blusa na frente da boca. Continuando aqui o que o Vini Júnior falou: mas eles têm do lado a proteção de outros, que teoricamente tem a obrigação de punir. E isso que ele falou foi uma crítica à situação do juiz, né? O juiz, logo após essa comemoração do Vini Júnior, o juiz deu cartão amarelo pra ele, entendendo que ele tava provocando a torcida. Mas, mais uma vez, eu discordo frontalmente. Ele dança, quem assiste os jogos do Real Madrid sabe que ele sempre comemora fazendo dancinha, e o juiz puniu sem o menor sentido, né? Sem mais nem menos. Continuando, eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol, ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado de que nada serviu, né? Logo após o Vinícius Júnior ter feito o gol e tomado o cartão amarelo, no reinício do jogo, o jogador do Benfica proferiu os insultos raciais, e o Vini Júnior chamou o juiz e ele ativou o protocolo antirracista, né? Que é um protocolo que a Europa adere, né? Que a Champions adere quando acontecem situações dessa natureza. Mas o jogo ficou 10 minutos parado e não aconteceu absolutamente nada, né? Uma coisa importante, um detalhe que eu achei bem interessante ao longo dessa história, foi como o Kylian Mbappé realmente abraçou a causa ali, abraçou a luta do Vinícius Júnior. Ele foi cobrar bastante também o juiz, chamou os jogadores do Benfica pra briga por conta dessa situação, e ele deu entrevista no pós-jogo, né? No pós-jogo ali ele detalhou certinho o que aconteceu. Ele disse que logo após que o jogador do Benfica colocou a blusa na frente da boca, ele começou a chamar o Vinícius Júnior de macaco por 5 vezes. Ele fez esses insultos seguidamente, e aí, de imediato, dá até pra ver que o Vinícius Júnior, ao escutar a palavra, já foi direto correndo no juiz. Quem tiver visto a cena vai lembrar disso que aconteceu, e aparentemente o Mbappé também escutou essa situação e, obviamente, se prontificou a ajudar o Vinícius Júnior ali. Eles até ameaçaram sair do campo durante o momento, e foi bem tensa a situação ali, mas infelizmente não tiveram culpados. O juiz, inclusive, argumentou que por conta dele ter colocado a blusa na frente da boca, não tem como provar, não teve como provar tal situação. Então, o jogador argentino, né, de 20 anos, ficou até o final do jogo, só saiu quando foi substituído pelo Mourinho, né? Então, fica aí mais uma situação constrangedora que o Vinícius Júnior passa. Só na Europa já foram mais de 10 estádios, tem mais de 10 estádios que tem notificação sobre esse tipo de situação que acontece no estádio, e o impressionante é que dessa vez foi um jogador, né, um jogador argentino que joga pelo Benfica. Qual é a sua opinião sobre a situação? Você acha que o Vini Júnior fez certo em relação a esse post, em relação a chamar o juiz para ativar esse protocolo? Na minha opinião, obviamente, sem sombra de dúvidas. E qual a sua opinião sobre a situação? Comenta aí, e caso curta o modelo do vídeo, deixa o like. Valeu!